Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Proclamação, programa da Convenção Batista de Pernambuco que busca levar até você, todas as manhãs de segunda a sexta, as boas novas de Cristo. Palavras de amor e esperança para as suas manhãs, para os seus dias. Bom, o Proclamação, neste mês de abril, irá se dedicar a uma temática que também está sendo estudada nas escolas bíblicas dominicais, em todas as igrejas batistas. É o livro de Lucas. Vamos ver que lições valiosas a gente consegue tirar deste texto rico da Palavra de Deus. Essa semana, quem conduz a série de reflexões é o pastor Gilead Júnior, da Igreja Batista da Concórdia. Em seguida, você assiste novamente ao vídeo da campanha da Junta de Missões Mundiais Oração. Vamos conhecer um pouco mais essa campanha e rever esse vídeo que traz um belo testemunho. Vamos lá. Bom dia, queridos. É muito bom estar aqui. Bom dia, minha querida Igreja Batista da Concórdia. Nesta semana, quero tratando ainda com vocês a respeito do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, destacar 4 encontros preciosos. O primeiro, vou falar sobre ele hoje, é o de Zacarias com um anjo do Senhor. A palavra de Deus diz que Zacarias era casado com Isabel e diz que ele era sacerdote da turma de Abias. Também diz nesse texto, começando no versículo 5 e indo até o versículo de número 25, que a sua mulher era estéril e eles não tinham filhos. Então diz o texto que chegou o dia da turma de Abias fazer os serviços do santuário e, por sorte, caiu então para Zacarias entrar e oferecer o incenso. E aí então ele entrou naquele local para oferecer incenso, talvez como já fazia há tantos anos, tanto tempo, e naquele dia de uma forma especial ele teve um encontro maravilhoso. Diz no texto, no versículo de número 11 e 12, apareceu-lhe então o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado e o temor o assaltou. Queridos, quero chamar a sua atenção, antes de continuar, para uma verdade incrível. E esta é a verdade de que, no versículo 6, diz que ambos eram justos diante de Deus, tanto Isabel quanto Zacarias, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E apesar disso, oravam tanto, pediam tanto a Deus, imagino, um filho, e este filho nunca chegava. Mas tudo está no controle e no tempo de Deus. Tudo está na programação divina. E naquele dia, quando parecia ser sorte ele entrar para oferecer o incenso, na verdade, aquele encontro já estava marcado. Mas no versículo 18, depois de uma experiência tão inusitada, Zacarias diz: como terei certeza disso? Ah, Zacarias, como você pode duvidar de uma experiência como essa? Você, um sacerdote, um homem de Deus, um homem que entrava naquele lugar que só o Senhor habitava, no templo. Como você pode fazer uma pergunta como essa? E aí o anjo disse imediatamente para ele: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Não poderia ser diferente. Eu sou um anjo que está diante de Deus e eu estou dizendo a você o que o próprio Deus mandou que você soubesse. Você será pai, a sua esposa será mãe e esta obra vai acontecer porque Deus quer que ela aconteça. Como disse a vocês, muitas vezes, como Zacarias, caminhamos 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 anos em nossa religiosidade. Caminhando para a igreja, sabemos todo o caminho dos rituais, do culto, mas estamos caminhando à margem de uma experiência maravilhosa com o próprio Deus. No Evangelho de João, no capítulo 16, no número 24, versículo 24, diz: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Apenas creia. Creia nesta verdade e Deus há de conceder aquilo que Ele lhe prometeu, há de dar a você a vitória, a bênção do céu. Até mais. Até amanhã. Deus nos abençoe. Deus Todo-Poderoso,
Louvado seja o teu nome, Pai. Eu quero me colocar diante do Senhor, Deus, nesta hora. Quero colocar a vida da vida Esther diante do Senhor, Deus. Eu quero pedir uma intervenção, Deus, na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus. Meu nome é Davi, o meu campo é o norte da África. Um dia que eu estava no campo, ensinando futebol para os meus meninos, encosta o carro da polícia, o delegado quer conversar com você. Tem uma intimação aqui e ele precisa falar com você agora. Cheguei no delegado, cumprimentei ele, o delegado pediu para a gente sentar na cadeira, eu e minha esposa a gente sentou de frente para ele. E aí teve uma pergunta que foi muito interessante que ele fez, foi assim, olha, ô Davi, já entendi, você está lá ajudando a população, legal, mas quem sustenta esse projeto? Eu falei assim, são os meus irmãos que moram no Brasil, que me sustentam aqui. E ele falou assim, a sua família deve ser muito bacana. Eu falei assim, ela é muito bacana. E ela sempre lembra da gente. E aí ele falou assim, você trouxe o seu extrato bancário? Eu falei assim, trouxe, está aqui na minha mão. Quem enviou esse dinheiro para mim no país? Aí está lá, Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Era o suficiente para eu ser preso. Mas quando eu estico, ele pega o papel e pergunta, você torce para qual time? Você torce para o Real Madrid ou você torce para o Barça? Eu falei assim, eu torço para o Botafogo. Ele falou assim, Botafogo? Mas que time é esse? Eu comecei a explicar o que era Botafogo. Que time era esse? Que era um time do Rio, que teve grandes jogadores. Aí de repente ele levanta da cadeira, vai, bate nas minhas costas, dá aqueles tapinhas nas minhas costas e fala assim, olha, Davi, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado por você estar trabalhando para o nosso povo. Eu quero falar porque você pode ir embora e que Deus te abençoe. Foi então, depois de uma semana, eu liguei para minha mãe e contar para ela o que aconteceu. Eu estava super feliz, o Botafogo salvou minha vida e tal. Minha mãe começa a chorar. Eu não estava entendendo porque ela estava chorando. Eu falei assim, mãe, fica tranquila, não aconteceu nada comigo, eu estou bem. Eu falei assim, não, filho, não estou chorando porque eu estou triste. Eu estou chorando porque eu estou feliz. Nós estávamos na igreja, numa vigília de oração, como ocorre todas as sextas-feiras, né, há anos. Depois que nós terminamos todo o processo da vigília e a oração pelos missionários, nesta hora eu senti uma angústia, um desejo muito forte de orar pelo Davi. Quero colocar a vida da vida Esther diante do Senhor, Deus, e eu quero pedir uma intervenção, Deus, na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus, ajude-os, ó Deus, a caminhar. Na semana seguinte, o meu filho, o Davi, me liga e começa a me falar sobre o que tinha ocorrido com eles naquela semana. E daí eu comecei a chorar e perguntei para ele assim, quando que aconteceu isso, né? Como foi, quando? Aí ele me falou o momento, né? Eu falei assim, nesse exato momento nós estávamos de joelho na igreja intercedendo pela vida de vocês. E aí quem começou a chorar fui eu. Se a gente dobrar o joelho aqui, Deus pode atender uma oração na China. O mesmo Deus que está aqui no Brasil, é o mesmo Deus que está nesse exato momento na Coreia do Norte. A gente só precisa confiar mais naquilo que a gente prega. Uma ótima semana, a paz e o amor de Cristo.